Olá, amigos da TV Cidade. Então, iniciando mais um programa falando de pets. Hoje nós vamos receber uma pessoa que batalhou muito pela causa animal e continua batalhando. Uma pessoa que tem um grande amor pelos animais e demonstra isso nas suas ações do seu dia a dia, resgatando, fazendo as adoções, fazendo o cuidado com os animais. E em especial para os gatos. Hoje nós recebemos aqui no Falando de Pet a nossa amiga Carla Todeschini. Boa noite, Carla. Boa noite. Fique à vontade para contar a sua história. Prazer em estar aqui. Obrigada pelo convite. A Carla é uma dessas protetoras que nós temos muito prazer de poder estar contando sempre juntos, sempre podendo fazer o diferencial para a nossa cidade. A Carla, ela vem de uma história bonita. Iniciou a proteção animal aqui no nosso município. Foi uma das iniciantes, foi uma das fundadoras da Arca, foi uma das fundadoras que iniciou com o primeiro gatinho no nosso município. Então nós temos assim algo que é muito lindo nessa história. E assim, Carla, eu quero que tu conte para nós um pouco dessa história, da tua trajetória desde o início. O que te levou a iniciar na proteção animal? Eu sempre fui criada, né, pelo pai e pela mãe, assim, sempre tinha muitos gatos, né, cachorro, e já tinha essa coisa do pai e da mãe de recolher, né, os animais de rua, né, então eu já aprendi na convivência familiar, né, e na proteção animal eu comecei no final da década de 90, né, 99 para 2000, que aí oficialmente eu comecei a ajudar a Mônica Magione, que é da Arca, né, que foi a primeira instituição de proteção animal, e eu fiquei maravilhada, né, porque cada ajuda que você dá para um animal, né, independente de porte, de raça ou sem raça, assim, quando você consegue ajudar, dá aquela, né, ufa, né, eu ajudei esse vai ser feliz, né. Mais tarde eu fui, então, eu fui como coordenadora do Gatil, né, da ONG dos Peludos, e hoje eu estou como protetora independente mesmo, mais na área de gatos, né, porque a maioria das protetoras pega, assim, engloba mais cães, né, também ajudo cães, né, mas a princípio mais são gatos que a sociedade me procura, né. Sim, e é uma história bonita, por quê? Por causa que tem todo esse carinho e esse cuidado, e não é um carinho, um cuidado que iniciou-se agora, iniciou há tempos, né? Uhum. Então, assim, não é algo que, estou iniciando hoje para poder amanhã colher os frutos, né? É algo que se busca com mais tempo. Então, a Carla é uma dessas pessoas que sempre esteve ao lado dos animais, buscando o melhor para eles. Carla, conta para nós, assim, qual é que foi o teu primeiro resgate? Primeiro resgate, lembro. Eu nem era oficialmente ainda uma gateira, né? Mas, assim, de todos os animais, eu estava indo para casa do trabalho, nos meus 18, 19 anos de idade, e eu vi um passarinho muito lindo no chão. Ele estava morto, óbvio. Mas eu pensei, mas ele é um anjinho, parece um anjinho dormindo, né? Vou levar para casa. E levei, eu disse, mãe, a minha mãe quase me fez correr, né? Uhum. Mas, assim, foi o primeiro ser que, assim, pegou aquela compaixão, assim, aquele amor, assim, incondicional, começou a latejar mais. Foi dali que começou a... Exatamente. Cada vez que eu vejo um passarinho perto de mim, eu penso nele, até hoje, né? Estou nos meus 54 anos, né? E assim, números... lá no início, a gente trabalhava no centro, eu ia a pé trabalhar, né? Então, assim, muitos foram socorridos nesse período, assim, e as pessoas, eu vejo que a sociedade, ela tem um pouco de, não é comigo, não vou, né, me responsabilizar por esse animalzinho que foi maltratado, ou que foi atropelado, enfim, isso vai até hoje, né, mas, assim, muitos animais eu levei para casa, nossa, eu não sei nem quantificar quantos foram até hoje. Sim, é algo que sempre aconteceu e
acontece hoje em dia e vai continuar acontecendo, que é a transferência da responsabilidade, né? As pessoas, elas acabam transferindo a responsabilidade para os outros, né? Então, muitas vezes acontece de aparecer um cão abandonado, um gato abandonado, machucado. E para quem que eles ligam? Sempre para os protetores. E quando tu diz assim, aguarda 5 minutos ali junto do animal que nós vamos buscar, a pessoa não consegue aguardar esses 5 minutos. Exatamente. Então, é algo que todo mundo pode ajudar um pouco, todo mundo pode fazer o seu pouco para ajudar o bastante. E a Carla foi uma dessas pessoas que iniciou todo esse trabalho e assim, iniciou com uma história bonita, tá? Iniciou cuidando de um animalzinho, um passarinho que estava ali e achou que ainda conseguiria levar ele para casa e salvar ele, né? Os gatos, como é que foi essa trajetória de ter os gatos como a preferência de ter o cuidado? Quando eu fui coordenadora do gatil da ONG, tinha 89 gatos quando eu entrei lá. Quando eu saí, eu deixei 19, então assim, né? E aí eu tive mesmo aquele contato, assim, com os adotantes, né? E com as famílias, e conhecendo a história de cada um. E eu vi mesmo lá que os gatos, eu acabei formando um grupo de madrinhas, né? E toda hora eu estava levando um para uma clínica, tratando, enfim, se não estava castrado, castrando. E eu me apeguei demais. Sim. Me apeguei muito por cada história deles, sabe? Nossa, eu ficaria assim horas te contando as histórias, mas assim, eu me apeguei muito e vi que o pessoal buscava mais cães, mas se oferecia mais cães, né? E eu comecei a fazer essa trajetória dos gatos, as feirinhas, então era só dos gatos que eu fazia, né? Eu fazia aqui na Praça Central, enfim, e era muito bom, mas eu também me tornei uma protetora muito exigente, né? Porque eu vi muitos maus tratos nesses anos, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa bem exigente, né? Não coloco coisas desnecessárias, assim, vamos conversar com os pais, ou se tem alguma criança, né? Uma vez tem uma adotante, e geralmente eles adotam 2 contigo, né? E essa adotante chegou o pai, a mãe e uma irmã adolescente, e a menina tinha 5 anos, com câncer. E aí o médico tinha receitado a adoção de um gato, né? E ela escolheu um gatinho preto. Mas por que naquela idade de 5 anos eu doei? Porque os pais estavam com aquela responsabilidade, tinha uma criança doente, né? Que era para fazer companhia, o amiguinho dela em casa, provavelmente. E tinha toda aquela responsabilidade deles em conjunto. Era algo muito lindo de se ver. E eu pude ver depois a menina, depois de um tempo, eles adotaram mais um. A mãe acabou fazendo uma tatuagem do gato, que ajudou no tratamento da menina. E adotaram mais outro, né? E ela é feliz até hoje, porque os gatos conseguiram dar a volta em muitas coisas. Eles ajudam espiritualmente a gente, né? Muito. E tive outro também, um pai que chorou porque a filha estava depressiva, né? Então a gente vai conversando qual é o problema, porque está adotando, né? Não é só aqueles itens básicos, nome, endereço, Não, saber a história que está passando, né? E depois tu acompanha essas adoções e aí tu vê que aquela adolescente está hoje feliz, está conseguindo conversar com os colegas na escola. Sim. Né? De uma menina que não falava, né? Pega todo um histórico da família, todo o histórico familiar, a convivência, o local onde o animalzinho vai estar, para conseguir fazer uma adoção o mais assertiva possível. Exatamente. Que é o que sempre se busca, que né? Seja para sempre, né? Que seja responsável, tá? Mas assim mesmo, muitas vezes nós fazemos esse primeiro contato com as famílias, buscamos um lar e nós vemos que muitas vezes nós não conseguimos o assertivo 100%, tá? E muito
vai da conversa também. Exatamente. Que muitas vezes o próprio animal, para sua própria adaptação no local, ele necessita de um tempo. Exato. Então não adianta tu pegar um animal hoje e daqui 2 dias já querer fazer a devolução, porque ele não faz no local certo, ele avançou, ele teve alguma coisa. Cada animal tem o seu temperamento, e eu vejo também assim que toda essa parte dos protetores para estar lá, fazer a escuta dessas famílias e dar a orientação que é necessária, porque hoje o que eu vejo é que falta a orientação. Hoje nós temos meios e formas de fazer adoção e temos grandes, assim, extensos formulários, tá? Muitas perguntas, muitas vezes essas perguntas elas são repetidas, por quê? Por causa que quem está fazendo a entrevista se preocupa com a adoção, mas existe alguns exageros também. E é esses exageros que acabam fazendo o quê? Fazendo os acúmulos de animais nos locais. Infelizmente. Teve um caso agora de uma amiga minha de Caxias do Sul, que ela queria adotar um cachorro aqui do canil. E ela, uma família maravilhosa, ela, o marido, a mãe, né? Economicamente bem, né? Psicologicamente, então, amam animais. E aí até passaram que o animal não... já tinha sido encontrado uma família, né? E depois a gente descobriu que não, o cachorro tá ainda no canil municipal. Então, assim, foi um anjo que perdeu a oportunidade porque alguém pensou não que sei não pelo quê, né? Que não inventou isso de ter uma outra família. Então, eu acho isso bem chato. E, na verdade, o poder público, ele está ali nos representando a sociedade. E a gente espera que os animais tenham um tratamento como seres de direitos, né? Porque eles são, né? Na nossa visão, eles são, e agora vai mudar a lei também. Então, assim, por que tá lá no canil? Tem 398 cães. Por que esse cachorro ficou lá? Por que disseram que tinha uma adotante antes? Né? E não tinha. Né? Porque ninguém desiste de um Bull Terrier. Sim. E até a própria forma que eu vejo errada da própria condução das adoções hoje em dia também. Não digo que seja só um exemplo o canil aqui do município, mas assim, em muitos lugares tem uma tentativa de esconder os animais. Isso eu vejo assim, Caxias também, o pessoal parece que esconde os animais que não querem fazer a adoção para as famílias. Se apegam àqueles animais e acham 1001 empecilhos para poder fazer as adoções. E as adoções, elas têm que acontecer. Se não deu certo com um, quando vê, vai com o outro e acaba conseguindo fazer a adoção, né? Eu tive algumas adoções que eu fiquei quase 1 ano, né, com a gata, outras 6 meses. E claro, no momento da adoção, né, a Dinda chora, né? Mas é necessário que seja assim, porque outros virão, né, para os meus braços e irão para outras famílias, e é assim que funciona. A gente chora, né, a gente ama, mas... Na verdade, nós criamos o apego, tá? E a gente não gostaria de passar ele para outra pessoa. Por quê? Por causa que nós temos uma forma de cuidar. Uma responsabilidade né, com os animais, essa que é a verdade, né? E o nosso medo também é de errar, mas temos que ter aquela consciência de que às vezes nós pensamos em errar e é o certo. Eu cheguei até me arrepiar falar agora, né, enfim, e eu tive um problema muito sério de adoção, de chegar a matarem, né, a gata com o filhote, tá com processo no Ministério Público, mas assim, não traz de volta, né? Então, assim, é difícil falar disso, porque eu preferia que a pessoa tivesse me devolvido a gata e a gatinha, né? Eu ofereci castração, a pessoa disse para deixar com alguma... E foi bem a entrevista, não tinha nada contra. Então, assim, eu acho que as pessoas também têm que voltar seus olhos para nós, protetores, porque a gente sofre. A gente chora se é adotado e a gente
chora o resto da vida se acontecer alguma coisa com eles, porque fomos nós que repassamos. Nós acabamos nos culpando de ter feito a escolha errada. Daí, claro, tem muitas adoções maravilhosas, mas aquela que não deu certo é o resto da vida, é teu coração, é tua consciência ali. O que foi que eu não vi? Né? Onde foi que eu falhei? Eu não falhei, mas a gente se cobra. Sim. A cobrança sempre tem. E o problema é esse, né? Nós nos cobramos. Eu digo por mim que eu tenho os meus cães em casa. Eu tenho hoje, estou com 16, né? E eu vejo assim, muitas pessoas me pedem para fazer a adoção. Até eles chegam e dizem, olha, gostaria de fazer uma adoção contigo. Primeira coisa que eu peço, para onde que vai? Dependendo do local, eu já digo, não, eu prefiro que fique aqui, porque aqui ele tá sendo bem cuidado. Né? Eu não quero me desfazer de um animal. Eu quero ter ele ali junto comigo, porque eles já são como se fossem da família. Tá? Exatamente. Eles são da família, nós cuidamos deles, temos aquele amor, temos aquele carinho por todos eles. Né? E eu sei que cada protetor se esmera e busca isso. Cada protetor que tem no nosso município, que é ligado à causa animal, que batalha por isso todo o seu santo dia, tá? Muitas vezes tirando dinheiro do bolso. Muitas vezes. Né? Uma pessoa liga e diz assim, tô precisando de uma medicação, nós vamos atrás, damos um jeito. Liga numa veterinária, né? Pede, olha, vocês conseguem fazer para mim ali, eu passo acerto depois, entrega para tal pessoa. Né? Então eu vejo que essa é a preocupação e esse é o carinho que nós protetores sempre tentamos dar para as famílias também e para os animais. Porque sempre uma situação de maus tratos ou uma situação de uma adoção que não foi a correta, tá? Nós não podemos só olhar para o animal, para o animalzinho que foi adotado. Nós temos que olhar o contexto todo, porque muitas vezes, e isso é uma grande realidade que existe hoje, muitas pessoas adotam animais e não têm condições para eles de subsistência. Tá? Eles não conseguem ter uma alimentação de qualidade, mas a ração para o gatinho ou para o cão é de qualidade. Muitas vezes eles têm a casa, que é uma casa humilde, com condições mais precárias, mas o cãozinho tem a sua coberta, o cãozinho tem o seu potinho de água. Então, muitas vezes não é as pessoas são más, mas muitos são ruins com os animais. Não se importam com eles, né? Mas assim, Carla, conta pra nós assim, consegue quantificar o número de animais que você já conseguiu até hoje salvar? Nossa, infelizmente não consigo ter um número, mas tem histórias e histórias, né, para contar. E uma das perguntas que eu sempre faço, porque eu faço entrevista, né, as pessoas têm um pouco medo, né, mas assim, não, é para saber se toda a família, né, tá querendo aquela adoção. Daí eu gosto de conversar com todos, né, eu vou na casa da pessoa. Então, assim, são aquelas adoções gostosas, porque a todo momento estão te mandando fotos sem tu pedir, né? Tá aqui, lembra, né? Lembro. E é muito importante fazer essa entrevista, né? E, claro, de 100, 0,1 vai dar errado. Sim. Mas, assim, é muito importante e também as gindas são muito importantes. Porque, assim, nós protetores, as pessoas acham que a gente recebe algum dinheiro de órgão governamental e, na verdade, não. Né? Muitas vezes a gente tira do nosso salário, muitas vezes, né? Porque dindas são muito poucas e são sempre as mesmas, né? Eu acho que Farroupilha tem pessoas maravilhosas que poderiam ajudar mais a causa animal. Enxergar os animais como seres de direito. Não simplesmente um cachorro ou um gato. Não, né? Eu que não tenho filhos, eu tenho filhos pets. Sim. São meus filhos, né? Então, assim, e fora os outros animais, aí tu te preocupa, mas a pessoa me pediu ajuda com isso hoje, eu não tô conseguindo.
Daí tu vai atrás de alguma dinda, né? E às vezes não se consegue, Sim. né, dar a volta. E muitas vezes nós nos preocupamos, eu acho que mais que o próprio dono quando eles pedem ajuda. Exatamente. Porque o dono não vai conseguir ajuda. Isso. E nós buscamos. Eu vejo no meu dia a dia também, que é muita ligação, é muita gente pedindo ajuda. Todos os dias, né? Sempre. Não tô mentindo. Todos os dias tem pedido. E não um só, né? Não é um só. Hoje foi um exemplo. Eu tive um questionamento de uma pessoa que ela me pediu sobre a questão de gato, que um dos gatos está com um probleminha. E eu disse, olha, eu consigo fazer ajuda, nós vamos atrás, conseguimos consulta a baixo custo, tá? Porque essa questão, nós não temos uma renda, algo que entre para a gente poder colocar na proteção animal. Mas eu disse, e aí a pessoa disse assim, não, mas não é tudo gratuito com vocês. Né? Então, é aquilo que nós voltamos lá no início. Tá? Que é o quê? As pessoas acham que transferir a responsabilidade para os outros vai ser o que vai salvar o animal. E muitas vezes não. Muitas vezes depende daquela família, de quem está com ele, de quem está vendo. Um exemplo que também acontece, e isso é algo que pode ser para salvar a vida do animal. Muitas vezes as pessoas passam por um local e vê um animalzinho atropelado e só ligam e dizem, olha, em tal lugar tem um animalzinho atropelado. Tá. Para nós, o ideal seria que aquela pessoa ficasse ali próximo, porque nós seríamos mais assertivos quando chegar no local. Exatamente. Tu sabe que ele está ali, ele não correu para outro lugar, que já aconteceu de ligarem e nós ter que entrar mato adentro para procurar que o animalzinho ele entrou mato adentro, por quê? Porque ele estava machucado, estava querendo se esconder. Né? Com medo do movimento. Né? Então, muitas vezes nós protetores, tá? E isso é o teu caso também, que precisa muito da ajuda das pessoas. Então, as pessoas que estão nos assistindo, tá? Entram no Insta, procuram a Carla. Carla, eu posso te ajudar com uma castração a cada 2 meses. Nossa, maravilhoso. Seria uma forma de a gente poder ajudar. E até os veterinários poderiam, né, também ofertar castrações. Porque eu, do município aqui, eu ganhei em 4 anos 2 castrações, né? Então, muita gente continua me pedindo. Então, fica aquela coisa, ela não quer dar. Não tem. Sim. Né? E aí as pessoas esperam às vezes 1 ano. Mas enfim, retornando para isso do atropelamento, eu acho que não só as pessoas físicas, mas sim as empresas também, né? Quando é atropelado, então você tem que pegar uma especialista. Farroupilha nós temos uma só, que é a Kika, né? Então, assim, os valores eles não são baixos, mas pelo contexto todo é o valor que dá. Então, que nem uma vez teve um gato atropelado na frente da empresa, eu fui lá, o funcionário me mostrou, não, nós vamos te ajudar, não sei o quê. Ok. Aí um dia ele trouxe um valor, né? Eu pensei, bom, vai ajudar, né? Deu 3.000 e pouco, vai vir com uma boa quantia. Eram 30 e poucos reais, ou 40 e poucos reais. Eu perguntei pra ele se era o troco da gasolina, porque... Sim. E esse é um problema que é o dia a dia. E ele, assim, essa pessoa é maravilhosa, porque ele ficou lá com o gato. É um funcionário exemplar. Mas assim, eu digo, e a empresa? Sim. Por que uma empresa de grande porte não ajudou? É o social. Se o protetor, ele se desloca, tu tem assim que abastecer o carro, tu tem que ter o horário disponível, porque eles acham que a gente tá 24 horas disponível. Não, a gente trabalha, a gente tem casa, tem os nossos bichos, que geralmente são aqueles que a gente resgatou e não conseguiu doar. Por deficiência, por idade, por doença. Por porte. Né? Tem tudo isso. Muitos dos animais não conseguem adoção por causa disso, por causa do porte mesmo, né? Eu tenho espaço no meu terreno, mas eu quero um cachorro pequenininho. Por quê? Por causa que vai fazer menos sujeira, vai comer menos, vai... Né? É que nem aquele caso que eu tenho do cachorro há 1 ano, num hotel fazenda em Caxias, que ele é porte extra
né? Pastor alemão com border collie. Ele é lindo, ele é um fofo, né? Não gosta de gatos. Se eu não tivesse as dindas, a ajuda das dindas, eu não teria como pagar um hotel para ele ficar. Mas assim, ao mesmo tempo dá aquela dorzinha, poxa, até agora eu não encontrei uma família que tem uma chácara cercada, que tenha condições financeiras, enfim, que dê todo aquele suporte que ele precisa. Até hoje não achei. E Carla, na tua experiência, como é que a gente identifica que um gato ele tá precisando de alguma coisa? Bom, eu na minha casa eu uso muito caixinha de areia para todos. Eu tenho jardim na frente e atrás da casa, mas assim, eles voltam para dentro para ir na caixinha. Eu acho que uma das coisas tu pode verificar ali, né? A urina, se é pouquinha pode estar com problema renal, né? As fezes, né? Se ela, enfim, tu vê alguma diferença ali, alguma coisa não está funcionando, então já vou levar para a veterinária, né? Se os olhos estão expurgando, se aquele gato está muito magro, geralmente já fazer teste de FIV e FeLV, né? O vermífugo, geralmente a gente resgata os animais, eles têm todo esse problema tudo junto, né? Então, alguns levam meses para tratamento. Eu mesma tenho um gato que ele foi isca de rinha, farroupilha, que ele, quando eu resgatei ele estava com problema renal, né? Ele ficou internado 2 vezes. E ele tem uma parte do olho que foi comida. Então, a lágrima nós temos as lágrimas que caem, né? Enfim, pro lugar, na dele não, a dele vem para fora, né? Então, fica aquele probleminha também no olho, né? Fica um pouco ressecado. E ele sempre, mesmo estando lá em casa, ele tem um quarto só para ele tem as coisinhas dele, né, onde ele sai, só que ele não tem contato com outros animais, porque ele tem pavor, ele chega a tremer se ele enxergar um gato, um cachorro de pânico, né? E então assim, ele tem a FeLV sempre ativa. Então tem que estar sempre, né, com medicamento, levando para vet, fazendo consulta. Então assim, é muito complicado. E os cães também, né? Tu vê uma coisa diferente. Ele não levantou que ele fazia aquela, né? Banando o rabinho, toda aquela folia. Por que ele tá tão quieto, né? Esse estar tão quieto pode ser alguma coisa que não tá... É um indicativo que não tá 100% o ambiente, ou ele não tá legal, né? Eu acho que todos têm que prestar mais atenção nos seus próprios animais. Isso aí. Né? Um dos problemas também que acontecem, que é corriqueiro, né, chegou o sábado e o domingo, preciso de um veterinário para a última hora. Exatamente. E isso que a pessoa ainda ela diz assim, eu vi que ele estava assim desde terça-feira. Né? Então, também é um dos gargalos que nós temos, por quê? Porque o final de semana, qualquer clínica que for fazer encaminhamento, ela se torna mais cara. Exatamente. E os parceiros, os veterinários parceiros, no final de semana, a grande maioria não atende. Não atende. Então, as pessoas também têm que procurar com uma antecedência para poder ver o que está acontecendo. E os teus projetos futuros? Quais são? O meu sonho é ter o gatil em farroupilha, né? Que eu imaginei... que fosse ter nessa última gestão aqui, que se encerra esse ano. Eu cheguei até a construção de um gatil, mas eu pretendo ainda ver, né, essa construção sair em farroupilha, não juntamente com o canil, né, porque os gatos são independentes, são totalmente diferentes, né, enfim, a convivência com eles. E ver um gatil, sim, em farroupilha, ver que tenha mais castrações, né? Não só para as fêmeas, tem os machos. Na verdade, o macho chama a fêmea para o cio, né? Então, vamos castrar todos. E outra coisa que eu acho que deve existir num governo, né? É se reunir com todos os protetores. Todos. A parceria com os protetores. Parceria com os protetores, né? Então, assim, qual a tua dificuldade? Então, qual a tua? Vamos trabalhar em cima disso
Porque assim, a causa é a mesma, os desejos são semelhantes, né? E não, sabe, não tem que ter, não, eu fico com a minha turminha aqui, não sei o quê. Não, os protetores nós antigos, a gente se dá super bem, né? E assim, sim, tem que ter mensalmente tantas castrações para cada protetor. Porque o protetor é aquele que vai no bairro, na vila, é aquele assim que faz tudo. Eu digo assim, que o protetor, ele é uma pessoa que ele tá direto com o problema. Ele tá vendo o problema. Sim. E ele pode fazer esse meio de campo de prevenir uma ninhada que não vai ter depois como conseguir adoção, de prevenir que algum cão tenha uma doença mais grave. Por quê? Porque o protetor ele chega, ele olha o cachorro, se ele vê uma feridinha, ele já fica pensando, o que é que pode ter? Um cão, um gato, o que causou, né? A gente tem essa preocupação. Sim. E eu vejo que o poder público, ele pode auxiliar nisso, né? Pode e deve, né? Eu tive uma breve passagem pela Câmara e fico feliz de poder ter conseguido instituir uma lei no município, que é a lei de valorização dos protetores independentes. Exatamente. E ainda acho que ela não está sendo cumprida. Não. Assim, existe a lei do Dia Municipal do Protetor, que também não se busca. A gente continua invisível para o governo público. Isso aí. Né? Eu vejo que banco de ração, banco de utensílios, é algo que pode ser pensado e que logo a gente pode ter no nosso município e poder ajudar todos os protetores. E deve existir também, quando se faz pedágio, que eu acho que tem um fundo, né? Isso. Ao qual é depositado. Poxa, chama todos os protetores ali, quanto tu tá devendo na clínica, quanto tu precisa pra, né? Vamos fazer uma composição juntos. Se ajudar. Né? Se ajudar. E eu vejo que isso não existe. Não existe em Farroupilha. E aí o que acontece? Nós vamos fazer pedágio, seja em Farroupilha ou Caxias, né? Para pagar uma clínica. E aquela coisa, um grupo faz um pedágio, daí no próximo final de semana o outro grupo faz. Exatamente. E as pessoas daí dizem assim, tá, mas eu já ajudei na semana passada. Exatamente, fica aquela confusão, tá, mas ninguém se dá, né? Então, assim, eu acho que tem que evoluir muito em Farroupilha, assim, em termos de proteção animal, em respeito aos protetores, né? Tem muita coisa boa para fazer, mas o gatil é um sonho de consumo, né? Batalhar pelo gatil. Batalhar pelo gatil. Bom, nosso tempo se esgotou. Essa entrevista... Pena. É bom que essas entrevistas, quando conta histórias da vida... das pessoas, e é um assunto muito bom de conversar sobre animais. É um assunto muito bom, por quê? Porque cada um de nós gostamos dos animais, cada uma pessoa que está nos assistindo também tem o seu animalzinho de estimação. A gente aprende muito com eles, né? Eles são uma escola, porque eles nos ensinam a ser pessoas melhores. Exatamente. Nós não somos pessoas melhores porque acontecem as coisas, não, é que nós vemos os exemplos que temos nos nossos animais, porque tu pode chegar bravo em casa, o animalzinho vem, gato, cachorro, ele vem e ele quer te acolher. É o verdadeiro amor incondicional, é o animal, tu olhar para ele e ter ele. Carla, te agradeço. Obrigada a todos. Te deixo agora, pode dar a sua despedida pro pessoal e depois nós temos que encerrar. Obrigada a todos vocês são muito importantes para nós, protetores, nos ajudem mais, entrem em contato conosco, né? Nós temos todos os dias pessoas pedindo ajuda, então você pode fazer a diferença para algum caso. Obrigada. Obrigado, Carla. Obrigada. E vamos conversar mais. Vamos. Então, pessoal, obrigado pela sua companhia, obrigado por estarem junto com nós. Este foi o programa Falando de Pet, aqui pela sua TV Cidade.